falando agora um pouquinho sobre a hipercalcemia PTH independente e a crise hipercalcêmica. Então, a hipercalcemia PTH independente, como o nome já fala, está associada a níveis de cálcio aumentados com níveis de PTH fisiologicamente bloqueados. Ela está associada muitas vezes a malignidades. Então, a neoplasia é a causa mais comum de hipercalcemia grave, principalmente em pacientes internados a nível hospitalar. O que é que a gente deve considerar? Alguns tipos de câncer vão ter diversos mecanismos de indução de hipercalcemia. Então, a gente pode estar diante de uma hipercalcemia humoral do câncer por secreção do chamado análogo do PTH, ou PTH-RP pelo tumor. Nesses casos, o PTH-RP estimula a remodelação óssea, a reabsorção óssea, faz os níveis de cálcio aumentar e isso bloqueia o PTH endógeno do paciente. Alguns exemplos são os tumores sólidos, principalmente tumores de mama e os tumores de pulmão epiteliais, tá, gente? Associado também a alguns tipos de neoplasias de pâncreas, endométrio e rim. Mas, sem dúvida, tumores de mama e tumores de pulmão do tipo escamoso epitelial são associados à secreção do PTH-RP. Outra forma de indução de hipercalcemia mediada por neoplasias seria a hipercalcemia por lise do tecido ósseo, por metástases ósseas ou ocupação da medula óssea por algum tumor. Então, geralmente, a gente pode ter metástases de tumores sólidos para os ossos, ou alguns tumores hematológicos, como mieloma, leucemias e linfomas, que estariam acometendo a medula óssea, induzindo essa lise óssea e liberação do cálcio para a circulação. Outra condição, tanto mediada por neoplasias ou situações não neoplásicas, seria a produção aumentada do calcitriol, que é a vitamina D ativa. Algumas lesões granulomatosas ou neoplásicas vão produzir uma alfa-hidroxilase que ativa a vitamina D na sua forma ativa. Então, em alguns casos, nós podemos estar diante de doenças granulomatosas, como tuberculose no nosso meio, né? Sarcoidose, mas isso pode acontecer também em algumas neoplasias hematológicas, como linfomas e, mais raramente, em alguns tumores de ovário. Lembrar que, além dessas condições, pensamos sempre em malignidade, a gente tem que lembrar de outras etiologias para a hipercalcemia PTH independente, como intoxicação por vitamina D, que infelizmente tem se tornado mais frequente com o uso de doses muito altas de vitamina D, uso de tiazídico, que é uma medicação que acaba aumentando a reabsorção de cálcio pelos túbulos renais, e imobilização prolongada, porque a própria imobilidade é um estímulo para uma remodelação óssea e reabsorção óssea e poderia estar associada ao aumento dos níveis de cálcio de uma forma independente das paratireoides. E quando a gente está diante agora de uma crise hipercalcêmica, então a gente divide a hipercalcemia em leve, moderada, grave, baseada nos níveis de cálcio, e a gente diz que o quadro de hipercalcemia é uma hipercalcemia grave ou em vigência de crise quando o cálcio corrigido está acima de 14, que já seria um quadro de hipercalcemia grave, ou uma hipercalcemia moderada acima de 12, associado a sintomas de disfunções orgânicas. Estamos diante disso? Estamos diante de uma crise hipercalcêmica. E como que a gente trata esse paciente independente da etiologia? Primeiro de tudo, a gente hidrata vigorosamente esses pacientes. Hipercalcemia desidrata muito rápido. Por quê? Porque é um paciente que tem geralmente um quadro de vômitos importantes e porque a hipercalcemia bloqueia a ação do ADH. Então, o paciente com hipercalcemia, ele faz muito xixi, ele tem poliúria e desidrata de uma forma muito rápida. Então, o pilar do tratamento, hidratação vigorosa. Além disso, podemos lançar mão de algumas medicações, como os bisfosfonatos, principalmente aqueles de uso endovenoso, ácido zoledrônico, pamidronato, que vão inibir a reabsorção óssea. Além disso, podemos usar calcitonina, que antagoniza a ação do PTH, porém, acaba fazendo de uma forma muito rápida, tem um início de ação super rápido dentro de poucas horas, mas um benefício muito transitório. Podemos usar os calcimiméticos, como o Sinacal-7, que vão imitar o cálcio a nível dos receptores das paratireoides, reduzindo a secreção de PTH e reduzindo calcemia. Podemos usar também os corticoides, que podem
mediante sua ação de redução de absorção intestinal de cálcio e redução de reabsorção renal do cálcio, incluindo induzir a uma hipercalciúria e uma redução intestinal, consequente eliminação do cálcio nas fezes, e a furosemida com muito cuidado, porque se é um paciente desidratado, eu não posso hidratar e dar diurético, ou um ou outro. Então, depois que eu garanto a minha hidratação plena, aí eu posso fazer o uso da furosemida, já que é um diurético que aumenta a calciúria. Em quadros excepcionais de um paciente com hipercalcemia muito grave associada à insuficiência renal ou cardíaca, aí a gente pode lançar mão dos quadros de diálise.